Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Jurema Monteiro, presidente da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Monteiro tem 49 anos, é bacharel em turismo pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização em comunicação pela ESPM. É presidente da Seção 5 de Transporte Aéreo de Cargas e de Passageiros da Confederação Nacional dos Transportes. No setor público, atuou na Embratur e no Ministério do Turismo, em projetos que conectam políticas públicas e a iniciativa privada. Jurema, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade para a ABAR conversar com vocês e falar um pouquinho do cenário do setor aéreo. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 23 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando: no dia 16 de maio, a Petrobras anunciou o fim do preço de paridade de importação, o chamado PPI, que a estatal usava como política de preço, e criou-se uma expectativa de redução dos valores dos combustíveis. Como a ABAR recebeu essa medida? Bernardo, essa é uma medida importante para o setor. O combustível ele é responsável hoje por cerca de 40% dos custos do setor aéreo. Então, todas as medidas de aumento, redução de custo de combustíveis são acompanhadas com atenção. Há muitos anos a gente vem discutindo um modelo novo ou alternativo à precificação do combustível da aviação, considerando que 90% do QAV, que é o combustível da aviação, utilizado pelas empresas brasileiras, é produzido no Brasil. Então, já há algum tempo a gente vem discutindo se existem alternativas ao PPI, e o anúncio da semana passada, ele contempla inicialmente gás de cozinha, diesel e gasolina. O QAV não foi contemplado, mas a gente tem expectativa de manter diálogo com o governo e com a Petrobras, buscando essa revisão também para o QAV. Ou seja, então essa mudança de política de preço da Petrobras, vocês têm otimismo, né, que ela chegue até o QAV, né? A gente tem expectativa de que essa forma de abrasileirar, que foi inclusive um termo que o presidente da Petrobras usou, nos permita um preço mais competitivo. Agora, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, já disse que o programa Voa Brasil, que pretende oferecer passagens a R$200 a um determinado grupo de pessoas, está diretamente ligado à redução do preço do querosene de aviação. Como que estão as conversas sobre o programa? As empresas aéreas associadas da ABAR têm alguma sugestão, algum complemento a fazer em relação a esse programa apresentado pelo governo? Logo após o anúncio desse programa pelo Ministério, pelo ministro Márcio França, nós estivemos em conjunto fazendo uma rodada inicial de conversas com a Secretaria de Aviação Civil, com o ministro, para entender quais seriam os parâmetros. A partir daí, cada empresa individualmente está avançando em discussões com o Ministério, com a Secretaria, para a formatação dessa iniciativa, visando aí o lançamento desse programa ainda esse ano. É factível a data que o ministro colocou do segundo semestre, ou seja, ali a partir de agosto? Essas conversas estão amadurecendo nesse sentido, mas a gente ainda não tem nenhuma data estabelecida. Perfeito. Agora, recentemente foi divulgado que a passagem aérea do trecho Rio-São Paulo, a ponte aérea mais movimentada do país, aumentou em 40% desde 2019. Esse é só um exemplo de tantos outros que também tiveram aumento de preço. A senhora acredita que, se as passagens aéreas não baixarem de preço, pode ressuscitar discussões, como, por exemplo, a tão já debatida franquia de bagagem? Esse tema é bem oportuno, Bernardo. Acho que vale a pena a gente explorar. Em que sentido? O preço das passagens aéreas ele é um preço dinâmico. Como outros serviços hoje em dia têm preços dinâmicos, ele aumenta e diminui baseado em diferentes fatores. Quantidade de voos que é ofertada, a demanda por aquela rota, existe ou não concorrência e os custos reais daquela operação. Então, a gente acompanha isso com muita proximidade. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, faz essa medição. E a gente nota que, assim como em todos os outros setores, nesses últimos anos, dado o ambiente de inflação que a gente vive, não só no Brasil, houve uma oscilação positiva, um aumento do preço da passagem aérea de 2019 até 2023. Esse comparativo ele tem uma ordem aí em torno de 26%.
Isso é infinitamente inferior ao aumento de custos que o setor teve no mesmo período. Só no caso do QAV, por exemplo, a gente tem um acumulado nesse mesmo período de 19 a 23 de 121%. Então, essa discussão, ela não é uma discussão positiva, não há empresa aérea que queira cobrar caro, né? A gente quer, na verdade, cada vez mais cobrar um preço que seja acessível para que mais pessoas possam viajar, possam ser transportadas nos aviões. Mas as empresas têm que visar o equilíbrio econômico também e, por conta disso, essas discussões podem trazer outros temas, como a cobrança de serviços auxiliares, no caso Sim. que você mencionou da bagagem. Sim. Agora, a ABIAR tem mantido conversas com parlamentares, com congressistas sobre esse tema. Eu lembro que isso foi muito debatido dentro do Congresso e a impressão que deixou é que é um tema que ainda não é totalmente satisfatório entre os deputados que viajam pelo todo o país toda semana. A gente tem mantido conversas. Esse ano a gente teve uma iniciativa muito positiva, que foi o lançamento de uma frente parlamentar em defesa do setor aéreo. Ela é liderada pelo deputado Felipe Carreiras. Sim. E esse trabalho ele não contempla só a aviação civil, mas também a aviação civil. E com certeza, por meio da frente, nós vamos poder ampliar esse diálogo. A mudança da regra de cobrança de bagagem foi uma decisão do governo brasileiro buscando o alinhamento do país ao que é praticado no mundo inteiro. É uma boa prática hoje do mercado americano, asiático, europeu, e o Brasil buscou, então, avançar nesse alinhamento. Ela coincidiu com um momento da economia em que os custos tiveram uma disparada, agravados pela pandemia. Então, acho que muitos parlamentares ainda correlacionam que depois dessa mudança de regra, houve um aumento de tarifas, mas as coisas são diferentes. Sim. E eu acho que a frente parlamentar vai nos permitir fortalecer esse diálogo, esclarecer e desmistificar algumas questões, como, por exemplo, essa, e aí talvez ter um ambiente mais homogêneo de informações. Perfeito. Eu teria que entrar nesse assunto, né? A Frente Parlamentar de Defesa da Aviação Civil foi lançada no dia 4 de maio. Quais serão as principais pautas do setor dentro do Legislativo nesse ano de 2023? A gente tem buscado conversar muito sobre medidas estruturantes, dialogar com os parlamentares sobre modificações no ambiente legislativo, no ambiente regulatório, que permitam uma retomada consistente. Tem um tema, por exemplo, a gente fala muito sobre redução de custos, a política de precificação do QAV é uma delas, não passa necessariamente pelo Congresso, mas é importante dialogar lá também. Mas tem um tema, por exemplo, muito importante em discussão agora, que é a medida provisória 1147. Ela traz uma isenção de tributos de PIS e COFINS, são tributos federais sobre o setor aéreo, e é uma medida que foi amplamente discutida no governo anterior como uma forma de desonerar e apoiar o setor, como muitos setores e muitas empresas foram apoiadas em outros países. Na Europa, nos Estados Unidos, as empresas aéreas durante a pandemia tiveram de fato uma injeção de recursos. A gente não teve essa condição no Brasil, mas a medida de certa forma atende a esse pedido do setor e nos fortalece no sentido de permitir um ambiente de custo mais enxuto com essa desoneração. A senhora lembra o impacto dessa medida provisória em valores? Ela tem um impacto previsto de R$500 milhões anual, previsto no orçamento. Isso está contemplado como custo no orçamento, então não há nenhum impacto dessa desoneração nas contas públicas. Sim. E vocês estão conversando para manter no próximo ano? Ela tem um período previsto de agora 23 até 2026. Ela já tem essa previsão no texto. Perfeito. Agora, o ministro Márcio França já disse várias vezes que tem mantido conversas com empresas aéreas low cost, ou seja, aquelas empresas de baixo custo, com interesse em começar a operar voos domésticos aqui no Brasil. A senhora acredita que essa disputa com as atuais companhias aéreas que operam no país pode ajudar a reduzir o preço das passagens ou seria uma competição um tanto quanto injusta?
Em 2018, houve uma discussão de uma medida provisória que tratou de ampliação de capital estrangeiro. O Brasil até então tinha uma regra de limite de 20% de participação de capital estrangeiro em empresas aéreas e a medida provisória ampliava a 100%. A ABEAR e nossas associadas, nós somos favoráveis a essa medida. A ampliação de capital estrangeiro permite uma injeção de recurso novo nas nossas empresas ou a atração de novas. As empresas low cost já estão autorizadas a funcionar no país, algumas já procuraram, inclusive, a ANAC e a autorização. E acho que essa entrada é bem dimensionada e, obviamente, quem for investir vai fazer esse estudo de mercado, ela tende sim a ser uma oportunidade para o fortalecimento do setor. Novas empresas vão nos provocar o usuário a procurar mais serviços e essa competição ela é saudável. Ou seja, entrando mais empresas, a gente pode esperar, quem sabe, uma diminuição do preço da passagem? Aí depende, porque, como eu te disse, acho que o preço da passagem é o grande tema de curiosidade, por interesse, né? E ele tem muitos fatores que compõem. A competição entre empresas é uma delas, mas não dá para garantir que ele vai subir ou descer em função disso. Não é sinônimo. Não é sinônimo, exatamente. A indústria da aviação assumiu o compromisso de encerrar as emissões de carbono até 2050. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vem falando, por exemplo, que o país tem condições de produzir 9 bilhões de litros de bioquerosene por ano, o que superaria aí em torno de 20% da demanda do setor. Entretanto, ainda não há uma escolha formal do setor sobre qual combustível vai substituir o QAV, o querosene de aviação. Como a senhora acredita que avançará essa discussão? A senhora acredita que esse prazo também será cumprido? Essa pauta da descarbonização, ela é hoje uma pauta para todos os setores, todos os países, e a aviação levou isso muito a sério. Então, adiantou uma discussão e estabeleceu um programa que se chama CORSIA, que é um programa de mitigação da emissão e a redução de emissões nos trechos internacionais. O Brasil é signatário desse programa e a partir de 2027 a gente já tem mensuração de indicadores e compromissos para serem cumpridos. A pauta de redução até 2050 é uma iniciativa das empresas ainda mais ousada e ela está intrinsecamente relacionada a dois temas: a produção de um combustível sustentável e a regulamentação do mercado de carbono. Então, pela ABEAR, a gente tem acompanhado essas duas discussões, incentivado o estabelecimento de uma política de combustíveis sustentáveis no país. Ao longo do último ano, na verdade, desde 2021, nós debatemos muito com o Ministério de Minas e Energia, dentro de um comitê do Programa Combustível do Futuro, medidas para fortalecer essa política de combustíveis. Em que sentido? Nós defendemos que seja uma política agnóstica, ou seja, todas as rotas e tecnologias que sejam possíveis para o desenvolvimento desse combustível sejam utilizadas, desde que se garanta a qualidade para a segurança da operação. E que a gente busque, acima de tudo, medidas que nos permitam um custo competitivo. Hoje o combustível já é o item que mais pesa na aviação. A gente tem que ser muito realista e entender que nessa migração de tecnologia, nessa migração de fonte de combustível, a gente permaneça competitivo. Então, a gente não pode ter a escolha de um combustível que seja ainda mais caro do que é o combustível fóssil hoje em dia. Então, todas as medidas nesse sentido são importantes. Pensar, por exemplo, que essa nova política tem algum tipo de desoneração ou de incentivo para que as empresas aéreas façam a sua mudança, a migração de um combustível fóssil para um combustível sustentável, usando isso como uma vantagem competitiva, tanto para a manutenção de serviços, continuar voando, quanto reduzindo emissões. Sim, imagino também que terá um período de transição, né? Não vai ser... Sim, a gente está falando aí que a produção, o próprio ministro Alexandre, quando fala do assunto, menciona que o tempo de produção e instalação de uma biorefinaria no país gira em torno de 5 anos. Então, a gente tem que acelerar a definição de um marco regulatório, de uma política de biocombustíveis, pensando que vai haver um tempo ainda para a produção e um tempo de adaptação das operações das aéreas para
essa mudança. Sim. Agora, sobre pandemia, a gente vê que o setor aéreo ele ainda não se recuperou totalmente, né? Qual que é a expectativa que as empresas aéreas têm de voltar, principalmente voos internacionais, né, que são os mais afetados, ainda são os mais afetados? Quanto que a gente pode esperar um número de passageiros igual ou maior do que foi em 2019? A IATA, que é a Associação Internacional do Transporte Aéreo, tem uma previsão de que o tráfego internacional seja retomado até 2024. Então, acho que esse é um bom cenário ou previsão, esperando que haja estabilidade, sem nenhuma mudança, de agora em diante até 2024 a gente tem a retomada por completo. No doméstico, a gente hoje tem uma situação de já ter recuperado a oferta de voos de 2019, mas ainda não ter recuperado o total de passageiros transportados. Nós tivemos agora recentemente o leilão do ASGA, né, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, e também tivemos vários outros leilões de aeroportos no país, principalmente no último governo. Como a BEAR viu essa tomada dessa iniciativa, ou seja, passar os aeroportos para a iniciativa privada? O programa de concessões aeroportuárias é um programa muito bem sucedido. Ele teve nosso apoio desde o princípio, porque a gente entende que a experiência do transporte aéreo ela não se dá só com a companhia aérea. Todos os serviços relacionados nesse ecossistema, então o aeroporto, o controle de tráfego aéreo, até mesmo serviços prestados ali, um táxi, os serviços dentro do aeroporto, tudo isso compreende a experiência do usuário. É claro que a marca da companhia aérea é uma marca muito presente, muito forte, mas ele precisa ter essa boa experiência. Então, o programa de concessões qualificou a nossa infraestrutura, foi positivo. Acho que é um debate que sempre vai passar por melhorias, como qualquer programa de trabalho, para que a gente tenha um equilíbrio de custos também, porque naturalmente o programa de concessões trouxe novos custos às empresas aéreas, mas trouxe também uma melhor experiência para o usuário. Agora é praticamente impossível a gente falar de concessões de aeroportos sem citar talvez o maior imbróglio de uma concessão de aeroporto que a gente tem hoje no país, que é o Galeão. A BEAR defende alguma posição a esse respeito, ou seja, devolve para o poder público, faça uma nova licitação? Qual que é a posição da BEAR em relação ao Galeão? Bernardo, não existe solução simples para problemas complexos, né? Se a gente observar o número e a frequência de voos do Rio de Janeiro, e aí olhando a terminal como um todo, não só o Galeão, a gente vê que nos últimos anos, talvez na última década, a gente tem uma redução contínua no número de passageiros transportados. O que nos leva a refletir? Que os problemas estão para além da aviação, necessariamente. Então, é uma discussão sobre a retomada econômica do estado do Rio de Janeiro, as questões de infraestrutura e acesso. É muito diferente chegar ao aeroporto de Santos Dumont, que está no centro da cidade, chegar ao aeroporto do Galeão, que está afastado, em um ambiente em que a gente discute questões de segurança, e isso é muito importante. Há um aspecto também para ser considerado que diz respeito à promoção do destino. Hoje a gente compete demais, né? O Brasil compete na promoção de atração de turistas com países no mundo todo, na Ásia, na Europa, no Caribe, e dentro do país há uma competição também entre os destinos turísticos, seja para lazer, seja para turismo de negócio. Então, diante de tudo isso, a gente entende que essa discussão sobre a migração de voos de um aeroporto para o outro precisa levar em conta a opinião e a posição de quem opera lá. Só existe o aeroporto com companhia aérea. Então, as companhias aéreas precisam participar dessa discussão. Ou seja, não ficar somente entre Changi, que é a operadora, e governo e Estado do Rio, né? Estado e Prefeitura. Exatamente. Chamar para essa discussão as empresas aéreas para que elas tenham, e aí cada uma individualmente tem a sua estratégia, tem a sua frota, tem a sua malha aérea operada, né? E planejada. Elas têm informações que são fundamentais de serem analisadas nesse contexto. A BEAR foi chamada para conversar com o ministro sobre... Não, nesse grupo de trabalho, nesse contexto de discussão dos aeroportos, nós não fomos envolvidos. Perfeito. E chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço à presidente da BEAR, Jurema Monteiro, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 23 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante.
Muito obrigado e até a próxima.